joga 10 partidas. A Copa do Brasil. Pode começar. Joga 10. Não, eu Dá quero. início ao coração. Vamos lá. Soberano Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos aqui no lance disso, para te adorar, glorificar o teu santo nome. Você que está aí no YouTube, na internet, nas redes sociais, fique ligado. A tua bênção pode chegar hoje através da palavra que Deus vai falar no coração, nos nossos corações. Mas agora procure adorar o Senhor. Se você não conhece o louvor, feche seus olhos, medite nele. Porque toda adoração a Deus é poder e glória para o Senhor. E só Ele é digno de toda a glória e todo louvor. Então adore o Senhor, porque enquanto você adora, Ele trabalha por você. Em nome de Jesus. Se você está precisando de um milagre, o dono do milagre está aqui. Está aí também ao seu lado, Ele pode te curar, só Ele pode te curar, mais ninguém. Então se você crer, verá a glória do Senhor na tua vida. Então adore o Senhor, mas creia que o mais Ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz e que Davi socorre. Senti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra a mão para receber. Abra a mão, irmão, receba a tua bênção, Jesus. Abra a mão para receber. Aleluia, Deus. Abra a mão para receber. Aleluia. Oh, Deus, te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor. Aleluia. Entregue o seu caminho, o seu coração, Senhor, esta noite. O mais Ele fará na sua vida. Confia nele, o mais Ele fará. Continue buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Mas creia, não desconfie, não duvide, porque a dúvida é como a onda do mar. Vem, vai, bate nas pedras e volta. Confia no Senhor e mais Ele fará na tua vida. Em nome de Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim, por você. Que mais Ele te negaria? Ele só quer que você creia. Aleluia. Então entregue o teu coração esta noite a Ele. Meu coração quer tua presença.
meu coração quer te adorar, te propício amor. Vem nesse lugar, vem Senhor, nesse lugar, Senhor. Te propício amor. Vem nesse lugar, mas vem com teu fogo, Senhor. Aleluia. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Faz renovo, faz um novo Deus, pra te adorar. Traz renovo, Senhor. Traz gente nova pra te adorar, Senhor. Traz renovo, faz um novo pra te adorar. Meu coração é todo seu, Senhor. Receba, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu entrego a ti, Pai. Aleluia. Meu coração quer tua presença. Aleluia, Jesus. Chama a ti, Meu coração quer te adorar, te propício amor. Vem nesse lugar, vem Senhor. Aleluia. Te propício amor. Vem nesse lugar. Vem pra curar, pra libertar, pra salvar, Senhor. Vem com teu fogo, Vem com tua glória nesse lugar. Faz de novo, faz um novo Deus pra te adorar. Aleluia, traz, Senhor, faz os novos, Senhor. Traz de novo, faz os novos Pra te adorar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Nós te glorificamos nessa noite, Senhor. Tudo foi criado por amor a Jesus. Tudo foi para Ele. Deus já raciocinou, pensou e resolveu agradar seu Filho. E tudo fez em nome de Jesus. Criou os céus e terra e nos criou para agradar seu Filho, por amor a seu Filho. Então tudo foi para Ele e por Ele. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Nada seria feito. O que foi feito, nada seria feito. Em nome de Jesus. Porque dele por Ele, para Ele, por todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
inexaltável, teus juízos e os seus caminhos. Adore o Senhor, a Ele a glória, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia. Parece. Aleluia. Glória. Só Deus tem poder para todas as coisas. As soluções de nossas vidas. Porque Ele é poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Deus poderoso. Ele tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Só temos que crer e adorar esse Deus maravilhoso. Ao que está Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia
seja o louvor, Seja honra. seja a honra, Aleluia, Senhor. seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Amém. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Alguém vai? Alguém vai querer Oportunidade? oportunidade? Alguma coisa? Ora então, filho. Ora então pela palavra. Tá, querido Deus Santo. Oi? Viva ora pela Tá palavra. orando. Vai. Querido Deus Santo da Terra, estamos aqui agora orando pela palavra. Que o Senhor possa nos instruir e fazer presente. Amém. Amém. Então vem aqui então. Eu tô aqui olhando. Tá. Vê se o quadro tá certo. Se agora é o cameraman. Apesar que ele pudesse mexer. Não mexe não. Então. Vamos lá. Ei, qualquer coisa. Rapaz, Rapaz, para a igreja, para os irmãos. Isso aí. Amém. Para quem está assistindo no YouTube, no Facebook, certo? E a gente está sabendo que o alcance está indo até que não está imaginando. Eu até falar, sabe onde chegou essa célula aqui? Israel. aleluia. Um cara lá de Israel. Tá Ah, vendo? que Não, bom. ele estava lá. Então, Ele sabe mostrou, lá? ele foi lá mês passado. Gente, O cara estava lá em Israel, aí o mano falou para a gente continuar com a obra, foi? depois eu mostro a casa pra vocês. E ainda me elogiou ainda. E, ó, esse é o seu cara. Mas a honra e a glória pro Senhor. Mandou um abraço para mim e dizer que eu canto muito. Seu pai canta muito. Ah, tá bom? O importante é que ele chegou lá. Então, mas Não é só ele que acha isso não. Outras pessoas que eu não sei nem quem é, que ele falou que não é só ele que acha isso não. tu canta afinado. Não desafina, não. Na questão não é. Não é. Também. Eu fiquei feliz, cara. O louvor foi. Nós chegar onde chegou. Chegou, então. Aí Canta do bem, mundo porque afora. canta afinado. Uma Né? simples obra. Não pra grita, você não. ver. Tipo assim, a gente tem uma câmera, a gente filma, a gente pensa que só fica aqui, cara. Não fica. Não, vai longe isso aí. Depois que eu recebi esse comentário, fui até pro YouTube, não fui nem pelo Facebook. Já tem quase 700 pessoas quase. Né? Mas agora eu vou aumentar. Vai aumentar, vai chegar a 1 milhão. Não, porque tipo assim, rede social funciona assim. Eu tenho 600 pessoas na página do Facebook. Não são todas 600 que vão ver. É 5%. Então, a minha meta é aumentar. Então, quando por exemplo, chegar a 1.000, 2.000, vai vir mais pessoas do que tem agora. Isso. Porque a tendência é aumentar. Porque, tipo assim, quando você faz alguma coisa na rede social, é um pedaço do bolo que vai ver os seus seguidores. Por quê? Porque o resto, se você quiser mostrar, tem que pagar. Entendi. Então eles ganham também. Então qual é a tendência? É você aumentar os seguidores para que a fatia do bolo aumente. Amém.
Por exemplo, 5% de 600 seguidores é uma coisa. Agora, 5% 5% de 1 milhão, né? de 1 milhão de 100 mil é outro alcance. Entendeu? Então, pessoal, hoje nós vamos abrir a Bíblia, vamos falar sobre diabo, Satanás. A queda do diabo. Olha onde tá. Ezequiel 28, 13. Certo? O pessoal que está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, a partir de semana que vem, eu vou dar uma pausa no estudo da história da igreja e vou iniciar um novo estudo sobre demônios. Certo? Então, quem puder assistir, tanto no YouTube, certo? Eu vou deixar o estudo lá, mas toda quinta-feira aqui no Facebook, eu vou dar esse estudo ao vivo. Se você Ezequiel 28, 13. Calma que eu acho só É no Antigo Testamento, certo? 28, 13. 13. Hoje vai falar sobre o diabo. Então, pessoal, quem estiver assistindo aí, semana que vem vamos começar o estudo sobre demônios. São 4 aulas. Depois que acabar esse estudo, a gente vai continuar o estudo da história da igreja. Aí vai falar um pouco sobre a Inquisição, sobre a Reforma Protestante e sobre a Contra-Reforma. Certo? Daqui a pouco a gente vai assistir um tempo de John Wesley. E aí o evangelismo no Brasil, que ainda me deve falar sobre como começou o evangelismo no Brasil. Por exemplo, tinha uma rixa. A Igreja Católica não queria que o evangelho, a religião evangélica, fosse pregado no Brasil. Então muitas pessoas, por exemplo, pastores holandeses, sofreram na mão dos católicos. Mas a gente vai falar isso mais na frente no estudo da história da igreja. Pessoal, vamos ler Ezequiel 28, 13. Mas antes, eu quero aqui falar uma parada aqui. Satanás, ele não nasceu demônio. Satanás, ele era um anjo. Certo? Deus, ele criou Satanás para ser um anjo. Só que ele acabou se corrompendo e virando aquilo que ele é hoje. Amém? Hoje, através dessa pregação, eu vou tentar explicar como era Satanás antes do que ele é hoje. Porque ele começou como um anjo. Antes de ter a queda. Todos os demônios que tem no mundo, eles eram anjos de Deus. Satanás não criou nenhum demônio. Esses anjos, eles ouviram a voz do diabo e se rebelaram contra Deus. Certo? Ezequiel 28, 13 diz: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Do dia que foste criado foram preparados. Tu era querubim ungido para proteger. Estabeleci, no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da sua formosura, corrompei-te a sua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis de Pus, para que olhem para ti. Certo? E para finalizar aqui, 18, vou ler até o 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então vamos entender esse texto aqui. Talvez, não sei, eu posso citar outros textos aqui também. Vamos lá então. No céu, Deus, ele criou os anjos. Ele criou os céus e a terra. E os anjos não são iguais. Assim como os seres humanos não são iguais, os anjos também não são. Por exemplo, pegar o Senhor e o Vinícius, são anjos diferentes. Ou seja, você tem, por exemplo, a pessoa gosta de um time de futebol, ela tem uma preferência diferente, ou seja, a aparência é diferente, então Deus criou os seres humanos diferentes. O que é igual é 2 olhos, nariz, certo? Porque nós somos mais semelhantes de Deus. E, assim como o homem tem diversas profissões, por exemplo, eu não sei consertar uma geladeira, você sabe?
Eu também nem quero aprender porque eu não levo jeito para isso. Mas também o Vinícius não quer, também não tem interesse de fazer blog também, mexer com essas coisas de HTML. Então também não gosto muito de obra, eu não aguento. Então, são profissões diferentes. Os anjos também têm isso. Não é profissão, mas para a gente entender aqui. No céu, apesar dos anjos não serem iguais, eles têm sim braços, pernas, asas. Eles também têm profissões diferentes, que a gente pode chamar de castas. Então, cada casta, são 9, eles têm funções diferentes. Eu digo aqui profissão porque é só para a gente entender a parada toda. Certo? Então, um querubim, ele faz uma coisa diferente do serafim. E que faz diferente do trono. Certo? É como se fosse um especialista. Ele foi criado para essa finalidade. A gente sabe que Satanás, ele era um querubim. Então, um querubim no céu, ele tem uma função específica. E qual é a função de um querubim? Alguém sabe? Guardar. Exatamente. O querubim, ele é o segurança. É o segurança onde Deus manda, qualquer coisa que Deus vai guardar, vigiar, guardar uma entrada, ou alguma coisa secreta, ele coloca querubins. E onde está isso na Bíblia? A primeira menção de anjos na Bíblia está em Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Para eles não voltar para o jardim do Éden. Botou a espada. Botou uma espada e 2 querubins, guardando a entrada do jardim do Éden. Certo? Então, porque a função do querubim é proteger. Se vocês repararam no texto que eu li, aqui Deus chama Satanás de querubim protetor. Então, a função do diabo, como querubim, era proteger. Aí eu te pergunto, proteger o quê? Se Deus é soberano, Deus criou os céus, criou os anjos, não tinha demônio nessa época ainda. Deus não tinha inimigos. Então, o que Satanás protegia? Qual a função de Deus criar anjos para proteger alguma coisa? A gente protege alguma coisa quando a gente tem medo de perder, de ser roubado, saqueado, certo? Por que Deus determinou Satanás ou os anjos querubins para proteger alguma coisa, se ele não tinha inimigos? Bom, porque aquilo que ele deu para o querubim guardar é coisa muito especial. Não poderia haver avaliação nenhuma de ninguém, de anjo algum, de ninguém. Então ele determinou o querubim para guardar aquele lugar. Vamos lá então. Aqui eu estou falando do querubim geral. Se Deus não tinha inimigos, porque naquela época não tinha demônio. Nós estamos falando sobre, na época lá do começo dos tempos, antes dos demônios existirem. Deus criou os querubins. Os querubins foram criados para guardar alguma coisa. Por exemplo, os tronos é uma classe de anjo que só fica no trono de Deus. Certo? Como os serafins também. E eles não vêm para a terra. Eles podem vir, eventualmente, com uma missão que a gente não sabe. Mas a função deles não é vir para a terra. Entendeu? Agora eu te pergunto, qual é a função de um querubim? Se Deus não tinha inimigo, por que Deus ia criar esses anjos para proteger alguma coisa? Gente, quando a gente vai estudar a Bíblia, vai buscar mais conhecimento, tem coisa que a gente nunca vai saber. Ninguém sabe a Bíblia toda. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ter coisas ali que você vai falar, opa, a gente só vai saber quando se encontrar com Deus. Se Ele quiser revelar ainda. Então, tem muitas pessoas que se acham, porque conhecem um pouquinho mais disso aqui que os outros, e se acham que tem mais intimidade com Deus que conhece isso aqui. Só que isso aqui é letra. Isso aqui é letra. Deus, Ele quer que a gente aprenda isso aqui. Mas Ele também quer que a gente tenha intimidade com Ele. Tem pessoas, por exemplo, a igreja hoje, não ensina o mais importante. Existe algo mais importante do que você conhecer a Bíblia. O que é conhecer a Deus? O conhecimento de Deus é uma coisa. O conhecimento de Bíblia é outra coisa. O conhecimento de Bíblia pode até te levar a Deus, certo? Mas o conhecimento de Deus, obrigatoriamente, naturalmente, vai te levar ao conhecimento da Bíblia.
E o que é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é conhecer Deus como uma pessoa. Deus não é uma força do universo que está lá com braços cruzados, olhando a humanidade, vê o tempo passar. Não. Ele é uma pessoa. Ele sente dor, assim, sentimentos. Não dor porque Deus não pode ser ferido. Mas Deus é uma pessoa, ele fica triste, ele fica alegre. Você vê a Bíblia, você vê isso. Jesus é a prova maior disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amor é sentimento. Deus tem um sentimento pelos homens. Então, ele sente, ele fica triste. Agora, é o relacionamento que ele quer com o homem. Hoje na igreja se ensina muito, você tem que aprender isso aqui. Eu acho que você aprender só isso aqui, você vai ter intimidade com Deus. Não é. Você pode estudar a Bíblia, você pode aprender a Bíblia, mas se você não tentar procurar conhecer o Espírito Santo, você nunca vai conhecer a Deus. Um exemplo, muitas pessoas estudam a Bíblia, mas quando chega uma pessoa doente para você, que o médico falou, não tem mais jeito, ou uma pessoa endemoniada, ou qualquer tipo de problema, o teu conhecimento de Bíblia não serve para nada. Não serve para expulsar um demônio, não serve para curar um enfermo, não serve. E como que algumas pessoas colocam a mão no enfermo e a pessoa é curada ou o demônio é expulso? Porque eles estão além disso aqui. Eles estão em intimidade com Deus, no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então, tem coisas que a gente vai estudar a Bíblia, naturalmente. A gente não vai entender ou a gente vai ficar pensando, cara, como é que é isso? Como é que é isso? A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Certo? Então, o que eu quero dizer nessa noite é, você pode buscar conhecimento de Bíblia sim, mas busque primeiro o conhecimento de Deus. Porque quem escreveu isso aqui é o Espírito Santo. E ele quer que você conheça isso aqui, mas ele quer que você conheça ele primeiro. Jesus falou assim uma coisa interessante. Vai vir outro no meu lugar, que é o Consolador. Você segue ele. Não, como é que é o texto? Que fala que vai chegar o Espírito Santo e você tem que... Consolador, cara. Não, mas não é o texto que eu queria falar aqui, não. Tipo assim, eu não sei o texto aqui de cabeça, mas a Bíblia ensina o quê? Que a gente tem que seguir o Espírito Santo. Amém? E que ele vai nos ensinar sobre todas as coisas que a gente precisa saber. É isso que a Bíblia diz. Eu não lembro o texto agora de cabeça, mas é isso que o texto diz. Que ele vai nos ensinar todas as coisas que nós precisamos saber. Então, se eu buscar intimidade com o Espírito Santo, ele vai me ensinar tudo aquilo que eu preciso saber. Você não precisa saber isso aqui tudo. Você só precisa saber o necessário. Certo? E aqui, o que a gente aprende com o Espírito Santo sobre o quanto a gente tem a confirmação aqui. Por exemplo, como é que o Espírito Santo ensina você? Se você jejuar, você vai ganhar autoridade. Tem aqui a Bíblia explicando isso. Jesus falou uma coisa, examinar as Escrituras, porque entende nelas a vida eterna e de mim testifico. Amém? Amém. Então vamos continuar aqui sobre os demônios. Nós estamos falando aqui sobre os demônios antes de se tornar demônio. Vamos falar de Satanás, porque ele foi criado como um anjo. E como um anjo ele foi criado como um querubim. O querubim é um anjo de guarda. Então, Satanás tinha uma missão. Ele foi criado para guardar alguma coisa. O que ele ia guardar? E de quem? Eu vou falar o que eu acho. Porque tem coisas na Bíblia que a gente chama de conjectura. A gente pode tentar entender aquele ponto, mas a gente não tem como provar. É fé. Por exemplo, vou ler o texto aqui e vou explicar. Estavas no Éden, jardim de Deus. Sobre esse Éden aqui, eu creio que existem dois Édens. O jardim do Éden normal e um jardim no céu chamado Éden. Eu creio que existem, eu posso estar enganado, mas eu creio que existem dois Édens. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Satanás recebeu 9 pedras. Certo? 9 pedras. Por que ele recebeu essas pedras? Eu não sei. O que eu acredito é o seguinte, que ele recebeu essas pedras é igual aquelas medalhas militares, pelos serviços que ele fez à nação, como ele fez muitos serviços para Deus, ele foi reconhecido sobre isso, e aqui diz o texto, então ele deve ter recebido essas pedras como um prêmio,
pelo serviço que ele fez a Deus. Satanás ele foi criado para trabalhar para Deus. Só que alguma coisa começou a mudar o caráter dele, que foi a sede de poder. Hoje em dia a igreja, ela está muito preocupada com o poder. Se ensina o quê? Se busca o que hoje na igreja? Prosperidade e unção. Não é errado você buscar a unção, não é errado você buscar ser próspero, mas a igreja só procura isso. A igreja não ensina sobre o inferno, não ensina sobre salvação, não ensina sobre Apocalipse. Tem tanta coisa acontecendo, e Jesus pode voltar até amanhã, a gente não sabe. O Apocalipse já está batendo as portas, que é chamado de grande tribulação. Já está batendo as portas. O anticristo já está chegando. E a igreja não está preocupada com isso. Na semana passada, a gente falou sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu no dia 31 de outubro de 1717. 1717 não. 1517. Vê se alguma igreja falou. Ninguém lembra, ninguém fala. Não, algumas. Mas falando assim, Não, gente. eu vi que dois caras vindo no Facebook compartilharam sobre essa parada aí, dois. Mas de todas as Mas a maioria não, mas teve não. gente sim, que... Não, teve, mas tipo assim, a maioria, quando eu falo assim, igreja, eu digo no geral. Você, a maioria. Entendeu? Então, Satanás ele guardava alguma coisa. Eu vou falar o que eu acredito que ele guardava. Mas antes, vamos entender aqui. Ele recebeu 9 pedras, que eu creio que são medalhas que ele recebeu por ter feito serviço para Deus. Só que eu não tenho como provar isso. É como eu falei, você vai estudar a Bíblia, você tem coisas que você não tem como provar. Você acredita daquela forma. Por exemplo, qual é a lógica que Satanás recebeu 9 pedras? Eu trabalho pela fidelidade. Não, é isso que eu acredito. Mas não tem como provar. Eu não tenho como provar isso para o senhor ou para alguém que está assistindo aqui, que porque ele recebeu essas 9 pedras. Qual é a lógica disso? Não tem como provar isso. Porque para nós, ele fala que a gente faz as coisas que agradam a ele dá galardão para nós. Então, ele quer nos premiar também com bênção. Sim, mas por que essas pedras? Isso a gente só vai saber só com o Papai no Céu. Por que recebeu essas 9 pedras? Eu não sei. Eu acredito que sejam medalhas, mas eu não tenho como provar isso. E como eu falei, você vai estudar a Bíblia, tem coisas que você vai falar, cara, eu não sei. O conhecimento de Deus que coloca aqui na Bíblia, não é nem a Bíblia. Você vai estudar anos e anos e anos e você não vai ter todo o conhecimento dela. Eu estudo a Bíblia desde mais de 10 anos e ainda não sei nada. Amém? Amém. Olha o 14 diz que ele era querubim ungido para proteger. Satanás ele foi ungido. Não é errado você buscar a unção, mas não se preocupa com isso não. Satanás também foi ungido. E qual foi o final dele? A unção, ela pode vir na sua vida para você fazer o serviço para Deus, mas ela não te dá salvação. Você vê as pessoas aí operando milagres aí, ó. Claro que Deus ensina, Jesus fazia milagres, mas não quer dizer que as pessoas fazem milagres, quer dizer que elas já estão salvas. Mateus 7, 22 a 23, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu não curava enfermo em teu nome, eu não expulsava demônio em teu nome. Jesus vai falar, eu nunca te conheci. E talvez receberam a unção para o reino, para fazer a obra, mas desviaram do caminho. Vê o exemplo de Saul, rei Saul. Rei Saul recebeu a unção, era ungido. Tanto que era ungido que Davi podia ter matado ele, não matou, com medo de Deus. Eu não vou tocar no ungido. E qual foi o final de Saul? Se matou. Certo? Então a unção, é importante a gente buscar a unção, mas ela não te dá salvação. Satanás é um exemplo disso. Ele foi ungido. E onde ele ficava? Aqui diz, no texto, que ele ficava num lugar chamado Monte Santo de Deus. Amém? O que era o Monte Santo de Deus? O Monte Santo de Deus era um monte lá no céu, que tinha umas pedras que pegavam fogo. Eu creio que são pedras vermelhas.
E ele fica, imagina o lugar onde ele ficava, como um anjo. Lá, atrás desse monte, tinha alguma coisa que ninguém sabia. Ele estava guardando, talvez, para os anjos não irem lá, até lá. Ou alguma outra pessoa, não sei. Então, nesse lugar que ele ficava, era um lugar totalmente santo. E nesse lugar tinha umas pedras que pegaram fogo. Imagina o lugar santo que Satanás estava. Já estava no céu, né? Que é um lugar santo. A terra santa é o céu. Mas estava um lugar mais reservado ainda. Um lugar, sei lá, um lugar muito, assim, especial. Imagina um lugar onde um monte, uma montanha, não sei, e as pedras do monte pegam fogo. Se a gente fica animado quando a gente vai no monte, poucas vezes eu vi, acho que uma vez só ou duas no máximo, que as pedras, os galhos, fica aquela luz, acende. Imagina agora onde o cara estava, lá no céu, no monte, e cheio de pedras pegando fogo. Eu creio que são pedras vermelhas. É um lugar, uma glória tremenda. E só Satanás ficava lá. Certo? Que a gente chama de Lúcifer. Primeiro que Lúcifer não é o nome do diabo. A gente continuar aqui, eu vou explicar isso. Lúcifer, muita gente fala que Lúcifer é o nome do diabo antes de ele se tornar diabo. Mas isso é mentira. Porque Lúcifer, a linguagem, a tradução de Lúcifer quer dizer portador da luz. E isso foi colocado na tradução de Jerônimo para a Vulgata. Lúcifer vem de latim. Aí foi Jerônimo que criou esse nome. É uma tradução desse texto mesmo. Então Lúcifer é só um título de uma versão bíblica. Então Lúcifer não é o nome do diabo. Então Satanás, a gente não sabe o nome dele. Deus chama ele de Satanás, que é acusador ou opositor. Agora é um dos dois. Ninguém sabe o nome do diabo, o nome real dele. Só chama de Satanás ou diabo. Ele ficava como um anjo nesse lugar, Monte Santo de Deus, onde ele pegava fogo, guardando alguma coisa. Eu vou falar o que eu acho que ele guardava. Agora, o serviço de segurança é muito chato. Minha mãe falou uma vez que o senhor foi chamado para segurança, o senhor não quis. Porque é muito chato. Porque o cara fica lá. Não sei se você já trabalhou de segurança. 25 anos. Então, o cara fica sentado no lugar. Como é que é? O cara Sentado? ou em pé? Como é que é? Trabalha na Brahma lá, que é 12 horas em pé. Lá tem 1000 caminhões passando por você. Acordado, tá? Aí Depende do serviço. E tem aqueles porteiros. Porteiro lá, onde o Alex trabalha. É sentado? É nada, tem que abrir portão, rolo. Trabalha em Sambódromo, que é lá perto daquele túnel, indo pro túnel de Santa Bárbara ali. Só bandido. Fica como lá? Atividade direta. Não, mas a diferença é a seguinte. Diferença tem diferença. Sim, mas sim, tem cara que fica sentado. Não, esse segurança é que tinha muitas pessoas. Tráfico de pessoas. Enorme. Mas esse que o Satanás ficava, não tinha tráfico de pessoas. Porque ele estava lá guardando alguma coisa lá atrás do monte. Então ele ficava sozinho. Então deve ser uma chatura muito grande. Então, Deus pensando nisso, ele deu a solução. Satanás, aqui ó, versículo... Versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, no 13 mesmo, ó. A obra, vou ler o 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa, e fala as pedras. E dos teus pífaros estava em ti, no dia que foste criado, foram preparados. Quando Satanás nasceu, a primeira coisa que ele teve acesso foi um tambor e uma flauta, que é o pífaro. Para quê? Deus determinou, você nasceu, você vai ficar lá para guardar para mim uma parada lá que ninguém sabe o que é. Eu posso, assim, imaginar o que é, mas não tem como provar. Então Satanás recebeu um tambor e um pífaro, que é uma flauta. Para quê? Que eu creio, para passar o tempo nesse lugar. Pô, um lugar chato pra caraca, assim. Fazer nada. Pelo menos vai ter ocupação. Vai louvar a Deus ali. Louvar a Deus. Tocar um tamborzinho ali. Não sei como é que é o tambor. Desenhar uma coisa muito bonita, celestial. Porque tudo no céu é melhor que está na terra. Imagina
assim, quando ele nasceu, Satanás, a primeira coisa que ele viu foi isso. Um tambor e um pífaro. Diz ali, ó. Ó, a obra, ou seja, é mais um tambor. O que diz aqui, ó. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Do dia que foste criado, foram É preparados. mais de uma flauta. Ou seja, deve ser várias flautas, vários tambores. A gente não sabe como é que era a parada, mas ele recebeu. Aí tem muitas pessoas que falam que Lúcifer foi expulso do céu porque ele era regente de um coral celestial. Aí ele queria adoração para ele. Gente, vamos ler a Bíblia, vamos entender as coisas. Tem a música que fala isso, Tem- um monte de tem coral. Tem lindo coral. É igual vou cantar aquele lindo coral, nem sei se tem nem coral no céu. cara. sabemos se existe coral no céu. Eu nem sei se tem coral no céu. Entendeu? E se, poxa, gente é pra caramba no céu. Imagina quantas pessoas. Não, pode ter, mas não tem nenhuma prova bíblica que Não tem. tem uma prova bíblica que tem coral. Igual esse Satanás, que fala que eu, quando eu estava na igreja lá, a nossa primeira igreja, ensinavam isso. Sabe que isso? É falta de ler Bíblia. É falta de Tanto que ler a gente comecei a ler e comecei a ver uma porrada de coisa errada. Exatamente. Que precisa errado. Exatamente. É porque tem muitas pessoas que ensinam a Bíblia pra você, a pessoa não pesquisa. Eu sempre ensino, ó, analisa tudo. Aí chega uma pessoa com você e fala assim, ó, é assim. A pessoa vê, não, eu quero pesquisar para ver se é assim mesmo. Não, ela embarca na ideia da pessoa. Aí vai disseminando. A pessoa aprende sobre o dízimo. Hoje as pessoas estão acordando hoje que não precisa dar dízimo, mas há um tempo atrás elas caíram na conversa. Ah, a Bíblia diz aqui mesmo? Ah, tá bom, o pastor disse, então tá certo. Paulo diz, analisa tudo. Até o que eu tô falando, e pega o que é bom. Uma vez mesmo eu falei com o pastor lá da igreja da Assembleia, que eu falei com um garoto lá que Abraão tinha mais de 2 filhos. Aí o garoto falou, cara, ele é pastor, ele sabe. Eu falei, cara, pode perguntar pra ele que ele vai falar que tem 2 filhos. Chegou, pastor, quantos filhos Abraão? Abraão, pô. Teve 2. Não, teve mais 2. Aí eu mostrei na Bíblia, acho que é Gênesis 23, não lembro. Depois até me agradeceu depois. Aí o garoto, que eu falei pra ele que ele ia errar, falou, caramba, bem que tu falou mesmo. Porque já ensinou, ele tem 2 filhos, acabou. Decorou, né? Ele decorou que esse texto. É que dois todo filhos, mundo só lembra os 2 filhos de Abraão. Mas ele teve mais. Tem mais. Ele tem até outra mulher depois. Mas a pessoa esquece, porque ela não ensina isso. Vai, continua aí. Vamos lá então. Então, ele ficava lá, nesse lugar que é o Monte Santo de Deus, com os tambores e com os pífaros, que eram umas flautas. Não sei quantas são, que diz que é mais de uma, né? Parece. Não, se der plural. Eu creio que é para passar o tempo. Porque ficar naquele lugar sozinho, só ele estava lá. Certo? Tiago, o que você acha que Satanás estava guardando? Eu não tenho como provar isso. Mas, a lógica que eu tenho é essa. A gente só vai saber quando encontrar com o Papai no céu. Se ele quiser revelar também, né? Que ele é obrigado a revelar. Jesus disse que antes da fundação do mundo, ele preparou um reino pra gente. Um dia a gente vai se encontrar com Jesus, a gente vai dar conta dos nossos pecados, Jesus fala, ó, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, nessa época dos anjos, onde Satanás não tinha se tornado demônio ainda, eu creio que esse reino já existia. Esse reino é uma cidade toda de ouro, que é chamada Nova Jerusalém. Eu, Tiago, acredito que essa cidade estava atrás desse monte. Eu não tenho como provar, estou dando aqui o que eu acho e a fonte, que liga uma coisa na outra. Então, eu acredito que Satanás estava guardando essa cidade, de todos os outros anjos. Certo? Então ele era privilegiado por guardar essa cidade. Talvez isso pode ser uma outra coisa. Mas qual é a lógica que eu chego nisso? Que eu acho que não existia nada mais precioso no céu do que isso. Então, eu acho que Satanás guardava isso por ser, talvez, o que eu acho, a coisa mais preciosa que tinha no céu. Amém? Amém. Então, como é que o diabo se tornou diabo? Ele começou a ser reconhecido. Diz lá no versículo 15: perfeito eram os teus caminhos, desde que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Satanás, ele era perfeito nos caminhos. Ele seguia a Deus com fidelidade. Ele era amigo de Deus. Certo?
Tanto que Deus deu um serviço para ele que nenhum dos outros anjos tinham. E além do serviço que Deus deu para ele fazia com louvor. Tanto que ele começou a ser reconhecido. Se aquela pessoa fizer algo bem. Por exemplo, eu dou um emprego pro Vinícius de segurança. Se o Vinícius fica lá não se empenhar, ninguém vai ligar. Mas se o Vinícius se destacar, fizer alguma coisa para agradar o patrão, ou alguma coisa se me agradar, ele vai ser reconhecido. Então o que eu acredito? Satanás ele começou a ser reconhecido por quê? Porque além de ele trabalhar lá, ele trabalhava bem. E aí vem o reconhecimento. O reconhecimento não vem assim porque a pessoa, bonitinha, toma reconhecimento. Não. O reconhecimento é a prova do trabalho da pessoa. A pessoa, opa, esse cara está trabalhando legal, esse cara está trabalhando bem. Então, ele tem que ser reconhecido por isso. E Satanás, ele foi reconhecido por isso. Diz lá, ó. Perfeito é os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Vamos lá então. Ele começou a ser reconhecido, o que eu creio que diz aqui, na multiplicação do teu comércio. E ele começou a se encher o teu interior de violência. Ele começou a ter alguns pensamentos, certo? Violentos. E quais são esses tipos de pensamentos? Ele queria ser igual a Deus. Isaías 14 diz. Isaías 14. Diz, então, 14:13. Isaías 14:13 diz. E tu dizias no teu coração, isso que Satanás começou a pensar, eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrelas podem também ser anjos, tá? Assim, pode ser assim, ó, pode ser tanto estrelas, ou acima dos anjos de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse tipo de pensamento, que foi a ruína do diabo. Primeira coisa que aconteceu, ele estava lá, ele começou a ser reconhecido pelo trabalho que ele fazia para Deus. Deus ainda deu para ele assim, ó, toma aqui, ó, o tambor, o pífaro, me adore aqui, para você não ficar aqui parado, sem fazer nada. Porque Deus, ele não quer que nós ficamos parados. Ele quer que a gente sempre faça alguma coisa. Não pense que quando você morrer e for para o céu, você vai ficar lá congelado lá numa cama lá e não vai fazer nada não. Não, você vai fazer coisas para Deus. Certo? Os anjos fazem coisas para Deus. Deus, ele é Deus de trabalho. Até Deus, que não precisa trabalhar, trabalhou para criar o mundo. Trabalhou em 6 dias e descansou no 7º. Aí entra o detalhe, Deus não precisa descansar. Se Deus não precisa descansar, por que ele descansou? Por exemplo. Exatamente, exemplo. Porque não adianta, eu não preciso descansar, eu dei exemplo. O homem tem que trabalhar 6 dias e um tem que descansar. Certo? Isso é exemplo, Deus está nos dando um exemplo. Porque nós não somos como eles. Somos seres humanos. Entendeu? Não temos a mesma força física. A gente tem não cansaço, temos a eles mesma têm. estrutura que ele é um ser espiritual. Nós somos um ser carnal. Então, o Monte Santo de Deus é um lugar santo, certo? Então, no momento que Satanás começou a pensar isso, ele profanou o lugar, certo? Então, como ele profanou, ele não podia ficar mais naquele local. Ele não foi expulso do céu ainda. Ele foi expulso primeiro nesse local, chamado Monte Santo de Deus. Diz lá, ó, 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Ou seja, como vê esse pensamento assim, puro pecou. Ele foi a primeira pessoa que pecou. Quando ele pecou, ele profanou o lugar santo, onde ele estava ali. Ele profanou e ele foi expulso daquele monte. Ó, e pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus. Ele não foi expulso do céu ainda. Ele foi expulso do Monte Santo de Deus, que é esse lugar onde ele trabalhava. Certo? E te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Aí, depois que ele já fez o estrago, certo? Aí ele começou o quê?
17. E elevou o teu coração por causa da sua formosura. E talvez ele é um anjo muito bonito, né? Formoso aqui. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, o que acontece? Depois que ele foi profanado do monte de Deus, claro que ele tem uma vergonha enorme lá no céu. Nossa, aquele anjo que era fazer aquilo que nenhum outro anjo fazia, que ficava naquele local, porque a notícia correu lá. Porque, por exemplo, ele estava lá, todos os dias lá, dias não, né? Porque lá o tempo lá. Todo o tempo lá. Todo o tempo lá. Aí do nada ele sai, os anjos vão pensar assim, ué, por que ele saiu? E com certeza, por estar em próximo de Deus, sabiam de toda a situação. Ele pecou. Talvez os anjos nem conheciam o que é isso. Porque os anjos, eles são totalmente feios a Deus. Os anjos, eles são... O anjo não consegue dizer não a Deus. Nós conseguimos. E Deus respeita isso. Você quer servir a Deus? Amém. Você não quer? Amém também. Agora os anjos não conseguem dizer não para Deus. Então era uma coisa nova para eles. Aí Satanás aproveitou esse momento, talvez, para começar a reunir opositores contra Deus. Certo? E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos Satanás conseguiu captar para ele. Que esses anjos se tornaram demônios. Amém? Para a gente finalizar aqui. Aí você vê, começou a intriga ali. Esse negócio de panelinha, isso não é de Deus. Jesus fala uma coisa, os que são de Deus, ajunta e não espalha. Certo? Esse negócio na igreja de panelinha, isso não dá certo. Começou com um céu lá, essa panelinha de Satanás. Pegou os anjos lá, esses anjos, certo? Aí que eles foram expulsos do céu, certo? Vamos ler aqui para finalizar. 17. E levou o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante do rei te pus, para que olhem para ti. 18. Pela multidão das tuas iniquidades. O que é uma iniquidade? Iniquidade é um pecado do qual você não se arrepende. O pecado, todo mundo peca. Eu peco, todos pecamos. Precisamos do sangue de Jesus. Mas só que a diferença é que a gente se arrepende. Agora, a iniquidade não, a iniquidade a pessoa não se arrepende do pecado. Ela quer continuar assim e acha gostoso ainda fazer isso. Por isso que a Bíblia fala, não chameis o mal de bem e nem o bem de mal. Então vamos lá. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti e te tornei cinza sobre a terra. Ou seja, o que eu criei aqui? Deus fez um fogo, sai aqui, do meio de Satanás, que deixou ele todo em cinza. Não tem uma pessoa queimada, em cinza? Então, antes de Satanás cair na terra, ele caiu como um raio. Jesus falou que ele caiu como um raio. Aqui diz que Deus fez um fogo sair de dentro para fora de Satanás. E quando ele caiu na terra, ele caiu como cinza. Ele caiu com um raio, esse cai muito rápido. O raio não é rápido, não cai. Cai muito rápido. Eu entendo assim. O raio é fogo. Então, a velocidade. Então, Assim como veja a Satanás caiu como um raio na terra. Só quando ele caiu na terra, não na terra, no inferno, que é na terra, ele caiu como cinza. Foi destruído. Não. Não, destruído não. Não, tem um objetivo por causa disso. Tem uma lógica. Por que uma loja? Vou explicar. Só das prisões, né? Não. Demônio preso lá embaixo. Não, calma. Ó, nem isso não, você não entendeu não. Eu vou explicar. Profanaste teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Quando Satanás caiu na terra, que eu creio aqui segundo esse texto, quando ele caiu na terra, todos os demônios caíram com ele junto. Ele não caiu sozinho. Viram ele como cinza, todo queimado. Por quê? Ele não estava aqui no texto, ó.
Ele levou o teu coração por conta da sua formosura? Então, eu sou mais belo, mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando ele caiu na terra, caiu queimado, além do fogo que consumiu ele, ele caiu queimado. Aos olhos de todos aqueles que te veem. Deus, o Jesus, que vê todas as coisas, e os demônios principalmente. Ou seja, Deus humilhou Satanás ali. É princípio de Deus. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Então, imagine, Satanás era o líder ali da rebelião. Então, quando Satanás caiu, além de cair junto com os liderados dele, que são os demônios hoje, ele caiu queimado. Para todos olhar assim, ver a vergonha dele. Isso é o que Deus faz. Todo aquele que se exalta é humilhado. Não tem como. Deus fala sobre isso. E todo aquele que é humilhado, Deus exalta. Isso são princípios de Deus. Certo? E hoje, para finalizar aqui, quando os demônios caíram, a gente vai falar sobre isso no estudo, o estudo sobre os demônios, a gente vai falar sobre isso. Aí que eles ficaram presos no abismo, porque, seu Edson, meu pai, o Rodrigo, acho que só o seu Edson talvez não deve saber. Quando os demônios caíram, Deus deu uma condenação para eles. O homem tem uma condenação se ele quiser. Se ele não quiser Jesus, ele vai ser condenado no juízo final. Mas Satanás, quando ele caiu na terra, antes do homem ser criado, Deus deu uma sentença para ele e para os demônios. Vocês fizeram isso? Vocês vão arder no lago de fogo e enxofre num tempo determinado. Esse tempo está chegando. O anticristo está chegando, vai acontecer várias coisas até esse dia, onde todos os demônios vão receber a sentença, porque já foram condenados. Então quem está assistindo aqui pelo festival, para finalizar, meu irmão, busque a Deus quanto a tempo. Invocar o Senhor quando Ele está perto. Não, buscar o Senhor quando está próximo. É aquele texto lá. Amém? Isaías 55, 6. Qual é o texto? Então o Senhor quando se pode achar. Isso. Invocar quando está perto. Invocar quando está perto. Amém. Então, eu vou orar aqui. Ninguém teve dúvida não, né? Até parece algo, mas é pregação. Então eu vou orar aqui. Você vai querer orar para alguém? Alguma coisa? Eu vou finalizar. Vou orar para a pessoa agora. Diz aí. Tá. Jesus, muito obrigado por estar aqui nessa aula. Assim. É pregação, não estou acostumado muito a pregar ainda, mas... Muito obrigado, Senhor, pela célula. Eu gosto muito de estar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está abençoando a vida das pessoas que estão assistindo, Senhor. Quem a gente está aqui é para fazer a Tua vontade, Senhor. A gente não quer vantagem nenhuma, Senhor. De Ti. Senhor, abençoa a todos que assistiram, abençoa todos que estão aqui, Senhor. E que semana que vem a gente possa estar aqui, Senhor. Abençoa esse trabalho, porque sem Ti nada podemos fazer. Muito obrigado por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Concluir? Pode concluir.